Oi, gente. A gente vai falar sobre o primeiro reinado. Vamos começar pelos antecedentes. As guerras napoleônicas foi o primeiro antecedente. Como nosso professor Victor disse, Napoleão Bonaparte era o imperador francês que queria transformar o seu país em uma potência europeia. Para que ele conseguisse fazer isso, ele precisaria aumentar os domínios da França e derrubar o poder britânico. Napoleão criou o bloqueio continental, que ele tinha como objetivo enfraquecer a Inglaterra. Esse bloqueio proibia outros países de comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal, muito teimosinho, resolveu furar esse bloqueio. Com medo de Napoleão Bonaparte, a família real foge para o Brasil. Eles vieram com mais de 12.000 pessoas em 29 de novembro de 1807. A viagem foi toda conturbada com ameaças de falta de comida e água, um calor absurdo dos trópicos e os naufrágios, até mesmo ameaças de pior. As cortes portuguesas queriam que Dom João voltasse para Portugal, então ele volta e Dom Pedro fica governando o Brasil. Só que depois de um tempo, a corte começou a desrespeitar o governo de Dom Pedro. Depois de um tempo, a corte de Lisboa queria que Dom Pedro e Leopoldina voltassem a Portugal. Com tanta insistência, Dom Pedro foi e Leopoldina ficou governando o Brasil. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga a todos que fico. Depois de um tempo, a corte portuguesa queria que Dom Pedro e Leopoldina voltassem para Portugal. Com tanta insistência, Dom Pedro foi lá ver o que eles queriam, só que Leopoldina fica aqui governando o Brasil. Ela convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822. Junto com ela, tinha os ministros. Eles decidiram separar Portugal do Brasil, assinando a Declaração de Independência. Quando Dom Pedro volta, ele fala com Leopoldina e ela conta para ele sobre sua decisão. E no dia 7 de setembro, Dom Pedro pega sua espadinha, vai na pedrinha e grita: "Independência ou morte!" Após a independência, Dom Pedro organizou um novo governo, que consistia em nomear ministros, organizar o exército, elaborar leis e garantir uma elaboração de uma nova constituição. Havia divergências na divisão deste governo. De um lado, o Partido Brasileiro, composto pela elite rural, que queria autonomia política das províncias com um governo descentralizado. De outro lado, o Partido Português, composto por militares, funcionários públicos e comerciantes. Eles queriam uma política mais centralizada, com o apoio da corte, então foram convocadas as eleições, sendo eleitos representantes de todas as províncias do Império. Com o predomínio do Partido Brasileiro, elaborou-se uma Constituição que limitava o poder do imperador, estabelecia os 3 poderes e definia que a Câmara não poderia ser desenvolvida e controlaria o Exército, e estabelecia o voto censitário, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, em 1823. Esse voto estava condicionado à renda com a farinha de base de mandioca, que era uma mercadoria de consumo corrente da época. A razão dessa Constituição era o desejo de excluir as camadas populares. O imperador não aceitou esse projeto. Com um gesto autoritário, desenvolveu uma assembleia
criando depois a Constituição de 1824, que definiu o governo monárquico constitucional e hereditário, dando ao imperador um poder absoluto. Ele manteve os 3 poderes, porém, adicionou o poder moderador, dando a ele poderes extraordinários e o controle sobre a Igreja no Brasil. Para auxiliar esse comando foi criado um Conselho de Estado. O voto continuou censitário, masculino e indireto, podendo votar homens maiores de 25 anos, abrindo exceções para casados, militares, bacharéis formados que podiam votar a partir de 21. Ficaram excluídos criados e os religiosos, as mulheres, os escravos, os indígenas e os filhos independentes economicamente dos pais. Não havia proibição à volta de analfabetos. No autoritarismo de Dom Pedro, algumas províncias iniciaram a revolta que visava a separação política do Império. Em Pernambuco, onde havia incluído uma Revolução Pernambucana, em 1817, o clima de insatisfação era grande. Em 1818, antigos líderes da revolta foram libertos e retornaram às bandeiras liberais republicanas de antes. Além disso, a crise econômica permanecia, junto aos impostos elevados. A imposição da Constituição de 1824 não foi bem recebida. Liderados por Frei Caneca e Cipriano Barata, fazendeiros, comerciantes e políticos da região nomearam um novo governador para o novo governo. Esse governo seria uma república federalista e, como não podia faltar, foi inspirado nos Estados Unidos. O movimento recebeu o apoio de diversas províncias, dando origem à Confederação do Equador. Divergências internas sobre a manutenção ou a extinção da escravidão e a participação popular no movimento foram alguns fatores que selaram o destino da Confederação do Equador. Parte da elite abandonou os líderes para temer a mobilização popular. A baixa de participantes se tornou o movimento e a região alvo mais fácil para a repressão do governo central. O imperador ainda precisava do reconhecimento dos gringos. O Brasil foi reconhecido independente pelos Estados Unidos, só que ainda faltava Portugal e Inglaterra. Mas os britânicos tinham interesses no mercado do Brasil. A solução dos britânicos foi negociar com Portugal em 1825, onde a Inglaterra reconheceria a independência e em troca pagaria a indenização de 20 milhões de libras esterlinas para Portugal. Mas o Brasil não tinha din-din. A Inglaterra ofereceu um empréstimo, só que nada disso deu certo. O Brasil comprou seu próprio reconhecimento. A popularidade de Dom Pedro I caiu muito. Ele estava muito cansadinho por causa das imposições das constituições, a Confederação do Equador e o pagamento do empréstimo para a Inglaterra. O Brasil entrou em uma crise econômica por conta das dívidas dos bancos britânicos. O déficit comercial provocado pela queda de preço dos produtos brasileiros no mercado internacional e a falência do Banco do Brasil. Em 1825, explodiu um conflito entre Brasil e Argentina, na região do Rio da Prata. Em disputa estava a posse do território em que se situava a antiga colônia do Sacramento, acaba em 1828. Todos os eventos resultaram em uma violenta oposição do Partido Brasileiro ao pedreiro. Ele estava sofrendo muitos ataques da imprensa que divulgaram a crítica ao imperador. Quando Líbero Badaró morreu, que era um jornalista opositor de Dom Pedro, começaram vários protestos contra Dom Pedro. Esses protestos duraram 3 dias e ficou conhecido como Noite das Garrafadas. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro aboliu o trono e voltou a Portugal. O trono ficou para o filho Pedro Alcântara, que ainda era uma criança.